E o texto que Deus colocou no meu coração está bem lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 12, fala sobre Noé. E nós vamos estar aqui meditando um pouco sobre a vida de Noé. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com toda a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e os betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Queridos, sabemos que o dilúvio não é uma lenda. Sabemos que o dilúvio não é uma história da carochinha. Sabemos que o dilúvio aconteceu. Deus trouxe dilúvio sobre a terra e deixou um sinal no céu para que todos lembrassem que Ele é fiel. E esse sinal é o arco-íris, né? Então, quando a gente olha para o arco-íris, antes de me converter, eu não sabia, né? Aí quando eu me converti, entendi que Deus tinha deixado esse sinal, aí ficou diferente. Porque quando você olha uma situação sem entendimento, é uma coisa. Quando você olha a mesma situação com entendimento, muda tudo. Porque o entendimento muda tudo na nossa vida. Amém, igreja? Porque existem momentos na nossa vida em que a gente lida com situações sem entendimento. E sem entendimento a gente não vê, muitas vezes, a grandeza de Deus por trás de uma situação. Mas quando o entendimento chega na nossa vida, a gente começa a compreender grandes coisas da parte de Deus. Então o arco-íris foi deixado como um sinal, um marco no céu, de que o Senhor não faria mais um juízo por água sobre a terra. Não será mais feito juízo por água. Então, irmãos, a história de Noé nos revela que Deus, Ele olhou, Ele viu a terra corrompida, e Ele decidiu, irmãos, reformatar a terra. Ele decidiu refazer tudo de novo, porque a maldade do coração do homem chegou até os limites da sua paciência. E Deus então chama Noé em meio a uma multidão de pessoas corrompidas pelo pecado, e Ele chama Noé para um processo de salvação que culminaria no momento em que Ele executaria o seu juízo sobre a terra. Então Ele diz: Noé, é o seguinte, vai vir dilúvio, mas eu vou salvar você, a sua família e todos que entrarem com você nessa arca. Ali Deus faz uma aliança de salvação com Noé, e a gente começa a compreender, irmãos, que foi traçado ali um processo de salvação que começou a se desenrolar a partir daquele momento, e que culminaria no momento quando o dilúvio viesse sobre a terra. E a Bíblia diz que quando o dilúvio veio, as fontes das águas, elas se abriram. Não veio só chuva, não veio só água de cima, veio água de baixo. As fontes começaram, irmãos, a jorrar água, de tal maneira que em poucos minutos, em poucas horas, a terra começou a se encher de água, porque Deus, Ele domina sobre todas as coisas. E eu quero pensar com você nessa noite, que assim como Deus fez uma aliança de salvação com Noé naquela época, diante de um juízo iminente que viria sobre a terra, para que Deus pudesse julgar o pecado e todos aqueles que estavam no pecado, assim também Deus tem uma aliança de salvação comigo e com você hoje.
E a nossa arca não é mais aquela arca de madeira, a nossa arca é Jesus Cristo de Nazaré. É a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem está debaixo da graça e quem está em Cristo Jesus está salvo. Venha o que vier, venha, irmãos, as adversidades que vierem, venha o cenário destruidor que vier, venha o juízo que vier, com todas as situações terríveis que possam vir sobre a terra, eu e você em Cristo Jesus estamos guardados, estamos protegidos, estamos selados com a marca da promessa, amém? Mas assim como Noé viveu aquele processo de salvação, que culminou, irmãos, quando o dilúvio veio, e aí verdadeiramente ele viveu toda a salvação que Deus havia preparado para ele, nós também estamos num processo de salvação que vai culminar em nós quando tudo se completar. E até lá, você não pode perder de vista algumas coisas. Fala para o seu irmão aí, não perca de vista. Aí você vai falar assim, mas o que, pastor? Primeiro, não perca de vista o Deus que caminha com você nesse processo. Não perca de vista quem é o Deus, quem é o Deus que conduz o processo. Não perca de vista quem é o Deus que está diante de você, que está conduzindo as situações com você, que não apenas te chamou para viver o processo, mas que participa ativamente desse processo. Não perca de vista quem é esse Deus. E quem é o Deus, irmãos, que nós servimos? Quem é o Deus que está conduzindo o processo de salvação da nossa vida? É o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Porque Ele criou todas as coisas, e pela sua vontade todas as coisas foram criadas. E diz a palavra de Deus que esse Deus que criou todas as coisas, Ele olhou para a terra. No versículo 12, Deus viu a terra. É como se Ele estivesse lá no seu trono, Ele olhasse para baixo, Ele olhasse para a terra que Ele criou. E Ele não gostou do que Ele viu, porque Ele olhou para a terra e Ele viu violência, Ele viu corrupção na alma do homem, Ele viu maldade, Ele viu, irmãos, coisas que entristeceram profundamente o seu coração. Eu quero dizer para você, querido, Deus que criou a terra e todas as coisas que estão sobre a terra, Ele não vai ficar passivo. Ele não é um Deus que olha e simplesmente olha e não faz nada. Ele não é passivo. Ele é um Deus que olha, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que sente, irmãos, quando as coisas estão bem, mas também Ele sente quando as coisas estão mal. Então, quando as coisas não estão bem, o coração do nosso Deus sente. Ele sentiu tristeza, Ele sentiu indignação, porque Ele olhou para a terra e Ele viu violência. Deus não se agrada da violência na sua vida. Deus não se agrada da violência na minha vida. Deus não se agrada da violência sobre a face da terra, irmãos. Deus não se agrada de guerras. Por exemplo, essa guerra de Irã e de Israel. Deus não se agrada de ver crianças inocentes morrendo em meio a uma guerra. Deus não se agrada. Deus não se agrada, irmãos, quando Ele olha do céu e vê inocentes morrendo, e vê a maldade prevalecendo, e vê a injustiça no coração do homem, e vê a maldade no coração do homem, e vê a violência nos relacionamentos humanos se manifestando através de guerra, através de atitudes de conflito, de um contra o outro. Deus, irmãos, não se agrada. Ele não se agrada em ver na vida do homem essas coisas. Deus, irmãos, não gosta de mentira, amém? Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de falsidade, Deus não gosta de violência, Deus não gosta de corrupção, e nós também não podemos gostar, amém, igreja? Nós também não podemos gostar. Se Deus não gosta, e eu sou filho dele, eu também não posso gostar dessas coisas. E Deus não gosta de olhar para a humanidade e ver na vida do homem mentira, falsidade, injustiça, violência. Por quê? Porque essas coisas humilham o ser humano. Essas coisas, irmãos, envergonham o ser humano. Essas coisas destroem o caráter do ser humano. Essas coisas destroem a vida do ser humano, que foi criado à imagem
e a semelhança de Deus. E o nosso Deus é um Deus bom, amém? O nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus justo. Então quando Ele olha do céu e Ele vê no ser humano que Ele criou a sua imagem e semelhança, Ele não vê a sua imagem, mas vê a imagem do inimigo. Porque quando Deus olha no homem e vê mentira, vê injustiça, vê falsidade, vê maldade, irmãos, Ele está vendo ali a ação de Satanás, Ele está vendo ali a presença do inimigo, Ele está vendo ali a personificação do inimigo na vida daqueles que Ele criou para serem a imagem e semelhança dEle. E a imagem e semelhança de Deus que nós devemos trazer na nossa vida não é imagem física, irmãos, é a imagem do caráter de Deus. Deus, Ele olha para nós e Ele vê a imagem dEle em nós quando Ele contempla o caráter dEle em nós. Deus nunca se preocupou em revelar à humanidade a sua imagem externa. Alguém já viu algum retrato de Deus pintado em algum lugar? Se você vê, é mentira. Porque, irmãos, Deus nunca se preocupou em revelar-se fisicamente. Porque Deus, Ele não tem, irmãos, interesse de estabelecer padrão algum naquilo que é físico. O padrão que Ele quer estabelecer entre nós e Ele está no espiritual. Tudo que Ele julga na nossa vida, Ele julga no espiritual. Deus não está preocupado se a cor da sua pele é preta, ou se a cor da sua pele é branca, se o seu cabelo é de índio, ou se o seu cabelo é pichain, né? Deus não está preocupado com isso, irmãos. O ser humano que é bobo, que fica dando atenção a essas coisas, o cabelo do fulano é pior que o meu, o cabelo da ciclana é melhor que o meu. Não tem melhor nem pior, irmãos. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado em como está o seu coração. Se o seu cabelo é bom, se o seu cabelo é ruim, se a sua cor é clara, se a sua cor é escura, isso para Deus não faz diferença nenhuma, porque Ele vê a sua alma. A alma não tem cor. Ele olha para a sua alma, Ele contempla você por dentro, e quando Ele olha, Ele vê o que está prevalecendo na vida do ser humano, se é o bem ou se é o mal. E naquele momento, quando Deus olha dos céus, Ele vê que o mal estava prevalecendo na vida da humanidade. A tendência do ser humano na terra, quando ele se afasta de Deus, é se encher do mal, é se tornar, irmãos, uma pessoa cheia de maldade. Por quê? Porque o pecado, ele não precisa que você esteja em algum lugar para ele poder, em algum lugar específico, para ele poder trabalhar na sua vida. O pecado, ele trabalha na sua vida 24 horas. Agora nós precisamos muitas vezes estar num templo, numa igreja, ouvir a palavra de Deus, estarmos em lugares específicos para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. O pecado não precisa de nada disso. Pecado, basta você simplesmente não estar na presença de Deus, que Ele já está trabalhando dentro de você, para conduzir você para caminhos que não são os caminhos de Deus. No processo, entenda, você está num processo. Fala para o seu irmão aí, você está num processo. Mas olha para ele assim, fica calmo. Não é um processo jurídico, é um processo espiritual. É um processo espiritual. Deus está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Amém? Deus está trabalhando. Existe um processo dentro do qual nós estamos inseridos. Noé, ele não viveu, irmãos, dilúvio de um dia para o outro. Deus falou com ele num dia, segunda-feira, terça-feira já veio o dilúvio. Foi assim, irmãos? Quanto tempo demorou? A irmã falou 100. Quem aposta mais? 120 anos. Muito bem, irmão Jorge. 120 anos. Irmão, 120 anos, né? 120 anos. Irmã Ana é uma menina perto de Noé, né? Por quê? Porque naquela época os anos passavam de forma diferente. A saúde do povo era diferente, né? O clima da terra era diferente.
Se você for estudar, não havia chuva, era o orvalho que descia do Hermon e regava sobre a terra, sobre toda a terra. É como se a terra estivesse dentro, irmãos, de um receptáculo, onde as pessoas, elas não eram expostas, tão expostas assim, como é hoje. A poluição não tinha, né? Não tinha poluição, os raios, né, solares, que são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Então, irmãos, era uma outra situação. Mas, embora a saúde fosse melhor, o pecado estava lá. O pecado estava presente na vida do homem. E você não pode perder de vista quem é o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele abraça o perdido, Ele levanta o caído, Ele dá força ao cansado, Ele coloca vigor naquele que está sem forças. Mas Ele também é um Deus que julga o pecado. Ele é um Deus que julga o pecado. Ele é um Deus que trata com rigor o pecado. Por quê, irmãos? Porque o pecado afastou o homem dele. Então Deus, Ele abomina o pecado. E Ele julga o pecado. E como Ele julgou o pecado naquela época, Ele vai julgar o pecado nos nossos dias. O Deus que nós servimos é o Deus que ama. E também é um Deus que julga o pecado e o pecador que não quer se apartar do pecado. Só que ao mesmo tempo que Ele julga o pecado, que Ele julga o pecador, que Ele traz juízo sobre a terra, ao mesmo tempo que Ele faz tudo isso, Ele salva e protege aqueles que estão debaixo da graça. Ele salva e protege aqueles que têm aliança com Ele. Ele salva e protege aqueles que aceitaram andar nos seus caminhos. Ele salva e protege aqueles que disseram: sim, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu vou caminhar contigo e vou entrar debaixo do teu plano, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Da mesma maneira que Ele julga, Ele ama, Ele protege, Ele guarda os que são dele. Eu quero perguntar quem é de Jesus aqui nessa noite. Então você está guardado. Venha o que vier sobre a terra, venha peste, venha terremoto, venha maremoto, venha o que vier, você está guardado em Cristo Jesus. Existe uma promessa de Deus, de que Deus guarda aqueles que estão com Ele e aqueles que aceitaram o seu plano de salvação. Noé aceitou o plano de salvação que Deus estabeleceu, e dentro daquele plano ele foi guardado, ele foi protegido, ele foi poupado. Tinha morte para tudo quanto é lado, mas aonde ele estava, dentro da arca onde ele estava, havia vida, havia proteção, havia provisão, havia cuidado de Deus. E eu quero dizer para você, querido, em Cristo Jesus, a graça de Deus em Cristo Jesus é a nossa arca. Dentro dessa graça, dentro desse plano de salvação maravilhoso, tem provisão para nós em meio à morte, tem provisão para nós em meio às guerras, tem provisão para nós em meio às pestes, tem proteção para nós em meio às calamidades da vida. Então esse é o Deus que você serve, é o Deus que sabe julgar quem não quer nada com Ele, mas que sabe guardar aqueles que se entregam a Ele. Por isso, quem é inteligente e sábio se entrega a Deus, coloca a sua vida na mão de Deus, se rende à vontade dEle, irmãos, porque sem Deus não há esperança, mas em Deus tudo se torna possível àquele que crê. Em Deus, irmãos, nos tornamos proprietários do céu, nos tornamos, irmãos, moradores do céu e portadores das bênçãos de Deus na terra. Então você tem esse Deus, o Deus que nós servimos, você não pode perder Ele de vista, porque Ele é o Deus fiel, que cumpre a sua palavra na íntegra. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Ele disse para Noé que viria o dilúvio. Veio o dilúvio, irmãos? E veio. No dia certo, na data certa, na hora marcada, as fontes se abriram, as águas desceram e a terra foi inundada, porque Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. E Ele tem falado com a nossa geração. O que Ele tem falado para mim e para você? Que essa terra que agora existe,
ela foi reservada como um pergaminho, como um tesouro, reservada para o juízo de Deus, que será feito com fogo, né? Os elementos ardendo se desfarão, e virá fogo sobre a terra, e essa terra que agora existe, ela será purificada, ela passará pelo fogo. Ou seja, ele está dizendo, vai ter juízo. Então, se vai ter juízo, tenha juízo e me busque, né? Tenha juízo e santifica a tua vida. Tenha juízo e conserta os teus caminhos. Tenha juízo e põe em ordem a sua casa, irmãos, porque é tempo de colocar em ordem o que não está em ordem. É tempo de ajustar as coisas com Deus. Quanto crente tem caído no pecado aí fora, irmãos? Todo dia um crente vira manchete. Está ficando um negócio vergonhoso. Irmãos, daqui a pouco ninguém mais vai acreditar no Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para alguém lá fora e falar, não, mas você não viu o que aconteceu essa semana? Fulano ali caiu, o outro lá adulterou, o outro lá estava envolvido em esquema financeiro, o outro lá estava... Irmãos, é assim. Nós precisamos entender que o nosso Deus é santo, e Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. A mesma santidade que estava no caráter dele, Ele quer que esteja no seu caráter. Porque a intenção do diabo, a intenção de Satanás, sabe qual é, irmãos? É colocar a imagem dele, Satanás, a imagem dele em você. Então o que ele faz? Ele começa a levar você pelos caminhos que ele trilhou. Acompanhe o meu raciocínio. Satanás, ele estava no céu, sim ou não? Então ele estava na presença de Deus, ele conhecia Deus. Só que um dia entrou no seu coração o que? Orgulho. Ele começou a pensar que ele era alguém acima de quem realmente ele era. A primeira coisa que o diabo quer trabalhar no coração de um crente para levar ele à queda é o orgulho. É aquela atitude onde o crente, ele começa a supervalorizar a sua vontade, ele começa a supervalorizar aquilo que ele pensa que é o certo, e ele não ouve mais ninguém. Ele não consegue mais ser aconselhado, ele não consegue mais ser ensinado, porque o coração dele se fecha para tudo e para todos, porque ele se torna o dono da verdade para ele mesmo. O orgulho é o primeiro passo para a queda. Por isso a palavra de Deus diz que aos humildes Deus conhece de perto, mas aos soberbos, aos orgulhosos, Deus trata à distância. Ou seja, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E muitas vezes o orgulho se manifesta na vida de uma pessoa sem ela fazer, vamos dizer assim, estardalhaço, às vezes de uma maneira silenciosa. Aquela pessoa está ali quietinha, mas ela não abre mão da sua vontade, ela não abre mão das situações que ela precisa abrir, mas ela diz, não vou abrir, na minha vida ninguém manda, pastor não manda em mim, e e aí ela fica ali, naquela posição. Isso é orgulho. O orgulho te leva ao segundo passo, que é a insubmissão e a desobediência. Quando o crente começa a desobedecer, é porque o orgulho já tomou conta do seu coração. E aí ele começa então a ser insubmisso, a ser desobediente e a ser rebelde. A rebeldia é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer contra Deus, porque a desobediência muitas vezes é um ato que você faz, mas há arrependimento no seu coração. Você desobedeceu, aí o Espírito Santo te toca, você se arrepende, mas a rebeldia não. A rebeldia você erra e não se arrepende, você continua endurecido. Isso leva você para longe de Deus. Então nós temos que ter cuidado, né? Porque, irmãos, o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Então não brinca de ser crente, amém? O diabo não brinca de destruir vidas. Ontem, o meu vizinho da frente, o filho dele, mais ou menos da idade dos meus meninos, da idade do Gabriel, do Mateus, colocou uma corda no pescoço
e tentou se suicidar. Aí nós vimos aquele alvoroço, fomos ver lá carro de bombeiros, SAMU, polícia militar. Falei, meu Deus, será que entraram na casa do vizinho? E aí ele saiu lá todo assim. Falei, aconteceu alguma coisa, meu irmão? Alguém entrou na tua casa? Não, meu filho tentou tirar a própria vida. Falei, mas por quê? A esposa rompeu o relacionamento com ele e ele não está suportando a separação. Olha só, irmãos, a esposa rompeu o relacionamento com ele e o diabo foi lá e falou, se mata, tira a vida, né? Não adianta viver mais. E ele entrou nessa, e o rapaz tem 1,90 m e alguma coisa. Então o pai dele é mais baixinho que eu, né? Como que vai dominar um rapaz de 1,90 m e alguma coisa? Teve que chamar a polícia, bombeiro, para poder segurar o rapaz, dominar o rapaz, sedar o rapaz, levar ele, né? Então nós vemos que o espírito de morte, ele está presente no mundo, irmãos, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós precisamos, irmãos, cada dia mais estarmos ligados com o Senhor. Eu fui almoçar hoje, a Mariana, né, que filha do Márcio, estava lá almoçando com a gente, e ela falou, tio, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, se eu não me contar, eu não vou saber. Não, então, a gente estava na escola, e aí sumiu um livro de uma professora lá, não sei de que matéria que era, e aí apareceu o livro na mão de uma aluna. E aí, de repente, foram perguntar para essa aluna se aquele livro era dela. Ela começou a mentir que era, que ela tinha comprado não sei de quem, mas aí tinha o carimbo da escola no livro. E aí acharam o livro pelo carimbo, e aí a menina foi obrigada a devolver o livro. Aí ela pegou, saiu da sala e pediu uma tesoura. E aí alguém deu uma tesoura para ela. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi no banheiro se cortar, porque ela não suportou aquela situação de ser corrigida, porque tinha pegado um livro que não era dela. Vocês estão conseguindo entender que tempo que nós estamos vivendo? E eu quero dizer para você que Deus, Ele olha do céu, e Ele vê essas situações, e Ele não se agrada do que Ele está vendo. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, nos despertar, porque a vida que nós temos em Cristo, ela precisa ser levada para aqueles que não têm vida. Nós precisamos alcançar essas pessoas. O plano de salvação que estava sobre a vida de Moisés fez com que ele salvasse outros, fez com que ele abrisse a arca para outros que precisavam ser salvos. E nós precisamos, como Noé, irmãos, buscar quem Deus quer salvar, e que está fora da arca, que está fora do plano, que está fora da graça de Deus. E tem muita gente, irmãos, muita gente aí fora, caminhando muitas vezes em direção à morte, por coisas mínimas, por coisas pequenas. Nós temos hoje uma geração que está doente emocionalmente, doente mentalmente, doente espiritualmente. Por quê? Porque estão longe da fonte das águas vivas, que é o Senhor. Aonde está a vida? A vida está em Deus. Por que as pessoas estão tão atribuladas assim? Porque estão longe de Deus, estão distantes do Senhor, estão longe da presença do Senhor. Mas você que está aqui, você está ligado à fonte das águas vivas. A vida de Deus em você, a alegria de Deus em você, a vitória de Deus sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Lembre-se que o teu Deus é o Deus que avisa. Não perca de vista quem é o teu Deus. O teu Deus é o Deus que avisa antes das coisas acontecerem. Ele avisou antes do dilúvio vir, irmãos? Sim ou não? Ele tem avisado a nossa geração hoje? Sim ou não? A palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Haveriam guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, pestes em vários lugares. Ou seja, isso são sinais
Isso são sinais que foram ditos pelo Senhor como aviso para aqueles que estão esperando a sua volta. É como se Ele dissesse: quando vocês olharem para essas coisas, lembrem-se que fui eu que disse que essas coisas aconteceriam, para que vocês estivessem despertos, para que vocês estivessem prontos para me receber, para que vocês estivessem cada dia de suas vidas vigiando nessa terra. Vigiando, por quê? Para não cair em tentação, para não cair em tentação, porque as tentações, elas virão para mim, elas virão para você. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: o diabo, ele não vai te tentar com coisa feia, ele não vai te tentar com aquilo que não te atrai, né? Se o irmão tem uma fraqueza na área sexual, tem fraqueza, o diabo não vai colocar uma senhora de 90 anos, uma outra de cadeira de roda, uma outra manquinha. Não é assim. Ele vai colocar na sua frente pessoas que atraem o teu coração. Se a tua fraqueza é dinheiro, vai aparecer esquemas para você participar, e essas situações sempre aparecem quando tua conta está no vermelho. Quando você está ali, precisando, né? Você fala assim: Senhor, e agora? Não tem para onde correr, né? Aí vem as propostas do inimigo para você. É ali que você tem que permanecer firme e dizer: não tenho, mas também não vou ceder à tentação de ter o que eu não posso ter de forma incorreta. Deus cuida de mim, Ele vai prover, Ele vai trazer. Amém, irmãos? Não perca de vista o Deus que você serve. Não perca de vista, nesse processo que você está vivendo com Deus, não perca de vista o alvo, se envolvendo em distrações que podem ser mortais para você. Irmãos, Noé tinha um alvo, ele tinha que construir aquela arca, ele tinha que preparar aquela arca, ele não podia perder o foco, ele não podia se distrair com as coisas que estavam à sua volta. E muitas vezes o inimigo, ele vai querer colocar distrações no nosso caminho para quebrar o processo de Deus, para tentar impedir o processo de Deus na nossa vida. E é aí que nós temos que estar atentos, irmãos. Tem um evento muito marcante na Bíblia que me chama muito a atenção, narrado no livro de Números, do capítulo 22 até o 25. O que acontece ali, irmãos? O rei dos Moabitas, Balaque, ele chama o profeta Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão aqui? Ele chama o profeta Balaão e promete pagar uma grande quantia de dinheiro para ele, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus quando o povo de Deus passasse ali nas suas terras. E aí o profeta Balaão, ele aceita a proposta, só que ele diz: não vou falar nada além daquilo que o Senhor me mandar dizer. E aí o profeta Balaão vai com Balaque, e eles estão lá em cima dos montes e o povo de Israel passando lá embaixo. Aí chega o primeiro momento de Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Aí o Senhor diz: abençoa. Aí Balaão teve que abençoar, e abençoou, e só falou palavras de bênção para o povo de Israel. E aí Balaque já ficou, né? Eu trouxe você aqui para amaldiçoar, você está abençoando, vamos mais para frente. Aí foram mais para frente, falou: segunda vez, segunda oportunidade, hein? Chegou lá, Balaão estende a mão para amaldiçoar, Deus fala: não, abençoa de novo, abençoa. E aí Balaão teve que abençoar o povo de Deus. E foi 3 vezes assim. 3 vezes que Balaão se preparou para amaldiçoar, ele teve que abençoar. Eu quero dizer para você, querido, com Deus não tem ninguém que consiga amaldiçoar você, porque na hora H a bênção de Deus é que vai prevalecer. É a bênção de Deus que vai prevalecer na sua vida, porque você tem uma aliança com Deus. Quem tentar trazer maldição sobre a sua vida vai fracassar. Eu estou profetizando isso sobre você nessa noite, em nome de Jesus. A bênção de Deus prevaleceu lá, a bênção de Deus prevalece aqui. A bênção de Deus prevaleceu naquele momento sobre Israel, a bênção de Deus prevalece sobre a tua vida hoje. Mas o que eu quero dizer, irmãos, com essa história, tudo bem que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, só que ali, depois da 3ª vez,
ele deu uma dica para o rei dos Moabitas, dizendo o seguinte: eu não posso amaldiçoar, mas se você chamar as mulheres do teu reino e fizer elas descerem onde estão os soldados, e os soldados tiverem ali relações com as mulheres, eles vão cair em maldição. E o que aconteceu? O rei Balaque chamou as mulheres e mandou elas descerem. Capítulo 25 de Números, você vai lá, Números 25, você vai ver essa história. As mulheres descem, os soldados se envolvem com as mulheres, e o envolvimento foi tão forte, irmãos, que os soldados de Israel começaram a adorar Baal, começaram a adorar os deuses falsos ali. Ou seja, eles estavam num processo com Deus para chegar na terra prometida, sim ou não? Eles estavam num processo, mas no meio do caminho o inimigo trouxe uma distração que tirou completamente o foco de seus corações. Eles não estavam mais pensando na terra prometida, eles não estavam mais pensando nas promessas de Deus, não estavam mais pensando no compromisso com Deus, porque aquela distração que veio tomou conta dos seus corações. A distração da fornicação, da prostituição, do sexo ilícito, da luxúria, tudo aquilo entrou na vida deles, e Deus viu e falou para Moisés: ó, não tem como, todos terão que morrer. E ali morreram 24 mil homens naquele dia por causa dessa situação. Muitas vezes o inimigo pode trazer distrações na sua vida que podem gerar morte, destruição no seu lar, no seu casamento. Irmãos, nós não podemos nos distrair com o pecado. Nós não podemos nos distrair com aquilo, irmãos, que pode até ser prazeroso, mas não é de Deus. Amém, irmãos? Porque se o pecado não tivesse prazer nenhum nele, ninguém ficava pecando. Pecado tem prazer sim, pecado dá prazer sim, mas leva para o inferno, leva para o buraco, leva para a destruição. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho daqueles que servem a Deus é um caminho estreito, é um caminho onde você tem que abrir mão das vontades da carne, dos desejos da carne, para fazer a vontade do Espírito, para fazer a vontade de Deus. E ali, irmãos, naquele dia muitos caíram porque se distraíram com o pecado que o inimigo trouxe sobre as suas vidas, e os que se entreteram com essas situações ficaram no meio do caminho. Eu quero dizer para você, Deus está trazendo essa mensagem para você hoje, porque Ele não quer que você fique no meio do caminho. Você que está recebendo essa palavra aqui hoje, ela vai fazer um efeito no seu espírito, para que quando o inimigo vier, toda a ação do inimigo contra a sua vida não tenha efeito sobre a sua mente, não tenha efeito sobre o seu coração, porque a palavra tem poder de te libertar, a palavra tem poder de te edificar, de fortalecer o seu coração para fazer o que Deus espera que você faça. Então todos nós que estamos aqui hoje, estamos sendo edificados e fundamentados na verdade. A verdade de Deus, ela tem o poder de nos limpar, de nos corrigir. Irmãos, se o nosso coração está meio torto, a palavra de Deus começa a ministrar, ele começa a inclinar para outra direção. Por quê? Porque Deus, Ele cuida, Ele corrige aqueles a quem Ele ama e aquele que Ele recebe por filho. Então se você é filho, Deus te corrige, Deus cuida da sua caminhada, Deus corrige os seus passos. Amém, irmãos? Não perca de vista, você que está no processo, não perca de vista o alvo, se envolvendo com as distrações do mundo. Tem muita distração aí fora, irmãos. Todos os dias o inimigo coloca algo para nos distrair, e tem muito crente distraído, né? Aí fora, já não ora mais, já não quer mais estar na igreja, já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais participar de escola bíblica dominical. Por quê? Porque as distrações tomaram conta do seu coração. Os irmãos acham que aqueles homens, quando eles estavam no ato sexual com aquelas mulheres, eles estavam pensando em Deus? Estavam pensando nas coisas de Deus? Estavam pensando em compromisso com Deus? Estava nada, irmãos. Tudo isso foi removido de suas mentes, dos seus corações. E é isso que o diabo quer fazer na sua vida e na minha, se a gente deixar. O mundo virtual hoje, ele está tão poderoso, quem sabe até mais
do que o mundo presencial na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que, se tirar o mundo virtual da pessoa, ela começa a babar, entrar em, sabe? Por quê? Porque ela não vive sem aquilo. Ela vive sem a Bíblia. Se você tirar a Bíblia da pessoa, não vai acontecer nada. Agora, tira o celular, tira o mundo virtual, a pessoa começa a entrar em parafuso, né? Eu já vi pessoa ficar doida, porque por alguns instantes não sabia onde estava o celular. Minha vida está ali. A sua vida não está ali, a sua vida está em Jesus. Irmãos, a minha vida não está no meu celular, né? A minha vida está em Cristo. Claro que a minha agenda, um monte de situações que eu tenho ali, se eu perder vai fazer falta, mas a minha vida não depende do meu aparelho celular. A minha vida está debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu dependo dele, é dele que eu dependo. Eu preciso estar com ele, eu preciso me aproximar dele, cada dia mais. Nós precisamos, irmãos, devolver à Bíblia o valor que ela tem que ter na nossa vida. Às vezes tem crente que está frio, tem crente que não tem fé, tem crente que não tem vontade pelas coisas de Deus, mas não lê a Bíblia, não vem na igreja, não ora. É claro que não vai ter fé, é claro que não vai ter vontade pelas coisas que são de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você enche a sua vida com as coisas de Deus, quando você abrir a sua boca, o que vai sair são as coisas de Deus, né? Você vai estar cheio de Deus, você vai ter fé em você, vai ter palavras de encorajamento, vai ter palavra de ânimo, vai ter profecia saindo da sua boca, porque você está cheio de Deus. Agora, se você não está cheio de Deus, a hora que você abre a boca é só desespero, é reclamação, é murmuração, por quê? Porque você está vazio do Espírito. Irmãos, nós crentes, quando estamos cheios do Espírito, nós somos a melhor pessoa do mundo. Amém, irmãos? Um crente cheio do Espírito Santo é a melhor pessoa do mundo, né? Nós somos mansos, nós somos tolerantes, nós somos pessoas que sempre têm uma palavra de Deus para entregar. Mas a gente vazio do Espírito Santo também é a pior pessoa do mundo, sim ou não? A gente fica nervoso, a gente perde a estribeira, a gente quer chutar o balde. Por quê? Porque está faltando presença de Deus. Presença de Deus. Quem quer mais a presença de Deus aí? Irmãos, é a presença de Deus que vai fazer de você quem você precisa ser. A filha amada de Deus, o filho amado do Senhor, é a presença de Deus que vai fazer isso acontecer na sua vida. No processo, não perca de vista o valor da sua fidelidade a Deus, como demonstração da sua fé. O que é ter fé em Deus? O que é confiar em Deus? Fé, irmãos, é um conceito de confiança em si mesmo ou em Deus. É um conceito. O que é fé? Fé é um conceito de confiança na pessoa própria ou em Deus. Se a gente olhar para a fé só assim, nada vai acontecer. Mas a gente pegar a fé e começar a colocá-la em prática, e direcionar e colocar ela em Deus, as coisas começam a acontecer. Porque ela se torna um princípio poderoso que vai mover no coração de Deus através da confiança que nós temos nele. Fé não é só aquela capacidade de você falar assim: tudo que eu peço Deus me dá. Eu sou uma pessoa de fé, porque quando eu peço, Deus atende. Quem já ouviu pessoas assim? Isso, tudo bem, é fé, tudo bem, mas eu penso assim, que o maior sinal de fé não é a capacidade que você tem de convencer Deus a fazer o que você quer. O maior sinal da fé de um crente é a capacidade de você fazer o que Deus quer. Amém, irmãos? Isso chama-se fidelidade. Fidelidade. Quem tem fidelidade a Deus vai ver milagre de Deus, vai ver vitória de Deus acontecendo, vai ver sobrenatural de Deus vindo sobre a sua vida. Amém?
Irmãos, fidelidade é algo tremendo. Nós não podemos desprezar o Salmo 101, acho que 101:3, 101:6, diz assim: os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Ou seja, os olhos do Senhor, os olhos do Rei estão sobre os fiéis da terra, e Ele habitará com eles. Fidelidade atrai a presença de Deus. Fala para o seu irmão aí: fidelidade atrai a presença de Deus. Deus se sente atraído por quem é fiel. Deus se sente atraído pelo crente que é fiel. Então, quando você é fiel, você atrai Deus para você. Deus, Ele está procurando os fiéis. Deus está de olho nos fiéis, e Ele quer estar com os fiéis. Irmãos, a fidelidade é a base para o mover de Deus, para o trabalhar de Deus em relação a muitas situações que Ele quer fazer em nós e através de nós. Muitas vezes a nossa fidelidade é tudo que Deus precisa para mudar o coração de pessoas que estão à nossa volta. Quantos lembram de Daniel aqui? Daniel era fiel a Deus, irmãos? E a sua fidelidade a Deus o levou aonde? Para a cova? Quem quer ir para a cova dos leões? Ninguém. Ô pastor, não tem jeito de mudar um pouco esse negócio da fidelidade? Irmãos, a fidelidade a Deus nem sempre vai te levar para lugares agradáveis. Ah, pastor, a hora que o senhor estava falando de fidelidade estava tão bom, eu estava querendo tanto ser fiel. Agora que o senhor falou isso, não sei não. Irmãos, ser fiel a Deus nem sempre vai te levar para lugares agradáveis. Mas todas as vezes que a sua fidelidade a Deus te levar para lugares desagradáveis, saiba de uma coisa: Deus estará lá contigo. A fidelidade de Daniel o levou para a cova dos leões, o levou para um lugar de morte, o levou para um lugar de destruição. Porém, ele saiu de lá ileso, porque Deus estava com ele na cova. Às vezes você fala: mas eu estou sendo fiel a Deus, e estou caminhando numa direção, parece que de perda, parece que eu estou caminhando numa direção onde eu estou somente tendo desvantagem. Irmão, se está tendo desvantagem, se está perdendo, não desanime, continue caminhando, porque Deus tem um propósito nisso. Às vezes Deus precisa de pessoas que tenham coragem de serem fiéis a Ele, quando ser fiel a Deus significa perder. Significa perder, porque a gente quer sempre ser fiel para ganhar. Ganhar é com a gente, mas quando falar de perder, a gente não quer. Irmãos, Jó foi fiel a Deus? Perdeu? Perdeu bastante. Perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde, mas ele não perdeu a sua fidelidade a Deus. E no final de tudo, Deus o restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Eu quero dizer para você que é fiel: tem o tempo da prova para você. Tem o tempo que Deus vai permitir que os seus inimigos pareçam que estejam prevalecendo sobre a tua vida. Tem o tempo em que você vai chorar e parece que tudo que você está fazendo, ao invés de dar certo, está dando errado. Tem o tempo da prova, mas assim como tem o tempo da prova, tem o tempo da restituição, tem o tempo da vitória, tem o tempo da honra. E quando esse tempo chegar, tudo que aconteceu no passado se tornará pequeno diante daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque não há de se comparar a grandeza daquilo que Deus quer fazer na vida daquele que é fiel. Irmãos, quando Daniel entrou naquela cova e passou por aquela cova, estava difícil para ele, mas o Senhor estava lá fechando a boca do leão, fechando a boca dos leões. Mas quando Daniel sai de lá ileso, irmãos, o rei e a maioria de todo o reino, todos se convertem ao Deus de Daniel. Ou seja, a vitória, o resultado, daquilo que Deus extraiu daquela situação foi muito maior do que as dificuldades que Daniel passou.
Eu quero dizer para você que as dificuldades que você vai passar na sua prova são pequenas diante das grandes coisas que Deus vai te entregar se você permanecer firme até o fim. Fala para o seu irmão aí, permaneça firme até o fim. No processo, não perca de vista o valor da sua fidelidade. Fidelidade te leva a experiências tremendas com um Deus tremendo, com um Deus todo-poderoso. Irmãos, Noé viu muita gente se perdendo na violência, na imoralidade, nos prazeres pecaminosos, no adultério, na fornicação, mas ele não se perdeu. Por quê? Porque a sua fé disse para ele: Noé, você tem que permanecer fiel. Está todo mundo se perdendo, está todo mundo se entregando para o pecado, mas você vai permanecer fiel. A fé de Noé falou para Noé que ele deveria ser fiel. O que a sua fé tem falado com você sobre fidelidade nesse tempo? A sua fé tem falado para você que você precisa ser fiel a Deus diante das situações de infidelidade que você tem visto? Se a sua fé tem dito isso para você, querido, é porque você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e a palavra está ali no seu coração, te preparando para coisas grandes da parte de Deus. Amém? Em último lugar, irmãos, no processo com Deus, não perca de vista o valor da sua paciência em esperar o agir de Deus. Deus vai agir. Está demorando, pastor? Deus vai agir. Está difícil, pastor? Deus vai agir. As situações estão complicadas. Deus vai agir. Deus vai agir. Às vezes, irmãos, é difícil esperar, porque tem gente que elas querem as coisas para ontem, sim ou não? Tem gente que tem dificuldade para esperar, tem gente que não consegue esperar. Mas eu quero dizer para você, com Deus a gente tem que aprender a esperar. Espera em Deus. Noé esperou só 120 anos, mas Deus cumpriu a promessa. A promessa veio. Quantas pessoas na Bíblia, irmãos, foram abençoados por esperar? Quantas pessoas? Eu coloquei aqui algumas. Simeão esperou para ver o Filho de Deus, já idoso, mas ele disse: eu não morrerei enquanto não ver o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele esperou e ele viu. Deus agraciou o seu coração. A mulher encurvada, irmãos, está lá em Lucas 13:10, 18 anos encurvada, mas estava lá no templo, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, encurvada, mas buscando a Deus. Sabe o que aquela mulher disse depois? Eu imagino que ela disse para si mesma depois que ela foi curada: valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me atendeu. Aleluia. Deus, Ele age na vida daqueles que sabem esperar. Tem muita gente também que se dá mal porque não sabe esperar. Filho pródigo, por exemplo, ele queria herança, meu pai não morria. Aí ele pediu herança para o pai vivo. Se pode, né? Não, pai, me dá minha herança. O pai pegou e deu a herança. O que ele fez com a herança, irmãos? Pôs tudo fora. Por quê? Porque recebeu algo que não estava preparado para receber. Ele não estava amadurecido para ter nas mãos aquilo que lhe foi dado. Por isso ele jogou fora. Deus não vai colocar na sua mão uma situação que você não está preparado para receber. Sabe por quê?
porque se ele fizer isso, você vai jogar fora, você vai desperdiçar. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não prepara a bênção. Fala para o seu irmão aí, Deus não prepara a bênção. Não, pastor, não prepara não, porque a bênção já está preparada. Quem Deus está preparando é você. Quem precisa ser preparado é você, porque a bênção já está preparada. É você que não está preparado para receber. Deus está preparando pessoas para receber a bênção, amém? Tem pessoas aqui que Deus está preparando, e Deus está dizendo: calma, eu vou fazer, espera, porque eu sou Deus que não minto. Eu não sou filho do homem para mentir. Eu não sou Deus que mente. Aquilo que eu disse, eu farei. Deus está preparando pessoas, Deus está preparando corações, para que Ele possa cumprir a promessa. Então nessa noite eu quero que você fique em pé, nesse momento.